Olá! Bora falar de um desafio que, olha, é central no mundo da nuvem. Como é que a gente conecta uma rede privada e super segura com o mundo lá fora, sem abrir mão dessa segurança toda? É um equilíbrio bem delicado, e a gente vai ver exatamente como a AWS nos dá as ferramentas para conseguir isso. Quando a gente olha para um diagrama desses, pode até parecer um pouco assustador, né? Tantas conexões, VPCs, redes locais. Mas a verdade é que, no fundo, tudo isso é construído com poucas peças fundamentais, que controlam exatamente como o tráfego entra e sai. Pensa nisso como se fosse o sistema de estradas, portões e até túneis de uma cidade digital inteira. E isso nos leva à pergunta principal. Ter uma nuvem privada é ótimo para a segurança, é um porto seguro, mas ela não pode ser uma ilha totalmente isolada para sempre. Então, como é que se constrói as pontes certas? Como a gente controla quem pode entrar e, o que é ainda mais importante, quem pode sair? É um verdadeiro quebra-cabeça de arquitetura que a gente vai resolver agora. Para entender como conectar, primeiro a gente precisa entender o isolamento. Vamos imaginar a nossa Virtual Private Cloud, a VPC, que é basicamente o nosso pedacinho particular e isolado da nuvem AWS, como se fosse uma ilha particular, super segura, uma verdadeira fortaleza digital. E aqui está o ponto mais importante de todos. Por padrão, essa ilha é completamente fechada. Nada entra, nada sai. Isso é um máximo de segurança, claro, mas também é um máximo de isolamento. Se um dos recursos lá dentro, tipo um servidor, precisar baixar uma atualização ou se conectar com um serviço externo, ele simplesmente não consegue, fica preso na ilha. Bom, se a nossa ilha precisa de uma conexão com o continente, a gente vai ter que construir um portão principal. E é aí que entra o Internet Gateway. Ele é a primeira e mais direta ponte para o mundo exterior. Pense no Internet Gateway exatamente como o portão principal, o portão público da nossa ilha. É um componente que a própria AWS gerencia, então ele é redundante, está sempre disponível e foi feito para permitir a comunicação nos dois sentidos, de dentro para fora e de fora para dentro. Essa ilustração aqui mostra isso de um jeito perfeito. O Internet Gateway se conecta na VPC e pronto, cria um caminho direto para a internet. Mas, isso aqui é muito importante, ele só funciona para os recursos que estão numa parte específica da ilha, o que a gente chama de subrede pública. Tá, mas o que faz uma subrede ser pública e outra ser privada? A diferença é surpreendentemente simples, na verdade. Tudo se resume a uma configuração na tabela de rotas. Se uma subrede tem uma regra que diz: "Ei, tráfego para a internet vai por esse Internet Gateway aqui", ela é pública. Se não tem essa regra, ela é privada. É esse controle de rota que desenha a muralha da nossa fortaleza. O portão principal é ótimo, mas ele é uma via de mão dupla. E se a gente precisar que os nossos recursos mais protegidos, lá no centro da ilha, consigam sair para a internet, mas sem que ninguém de fora consiga entrar? Para isso, a gente precisa de um tipo de túnel secreto. Um acesso que só funciona para sair. Esse é um cenário muito comum. Imagine um banco de dados ou um servidor de back-end numa subrede privada. Eles precisam baixar atualizações de segurança, precisam se comunicar com uma API externa, sei lá, para processar um pagamento. Mas de jeito nenhum, a gente quer que alguém da internet consiga iniciar uma conexão diretamente com eles. O Internet Gateway não resolve isso, porque, como a gente viu, ele é uma porta de duas mãos. A solução para isso é um dispositivo de NAT, que significa Network Address Translation. Ele funciona como um intermediário bem inteligente. A instância privada, lá no cantinho seguro dela, fala com o dispositivo NAT. Aí, o dispositivo NAT fala com a internet em nome dela, usando o próprio endereço público. O mundo lá fora só vê o NAT. A instância privada fica completamente escondida. Quando a resposta da internet chega, ela vem para o NAT, que sabe exatamente para qual instância secreta entregar a mensagem. Para criar esse nosso túnel secreto na AWS, existem duas opções principais: usar um serviço que a AWS já entrega pronto, o NAT Gateway, ou construir o nosso próprio, a NAT Instance. Vamos comparar essas duas abordagens. Então, as opções são essas. Ou a gente usa o serviço totalmente gerenciado da AWS, que se chama NAT Gateway, ou a gente mesmo configura um servidor virtual, uma instância EC2, para fazer esse trabalho, o que é conhecido como NAT Instance. Agora, olha só que interessante essa comparação direta. Em disponibilidade, o NAT Gateway já vem com redundância de fábrica. A NAT Instance, que é gerenciada pela gente, pode virar um ponto único de falha. Se ela cair, já era. A largura de banda do Gateway escala absurdamente, até 100 gigabits. Já a da Instance depende do tamanho do servidor escolhido. E talvez o mais importante, a manutenção. Com o Gateway, a AWS cuida de tudo.
Com a Instance, a responsabilidade por aplicar patches, por fazer atualizações, é toda de quem administra. E claro, isso reflete no custo. O gateway é pago por uso, enquanto a Instance tem um custo mais fixo, o que pode até ser bom em alguns casos, mas vem com todo esse trabalho extra. Com todas essas diferenças na mesa, a própria AWS é bem direto ao ponto. A recomendação oficial é usar os Net Gateways, simplesmente porque eles oferecem mais disponibilidade, mais banda e no fim do dia dão muito menos trabalho para administrar. O mundo da internet não para de evoluir, e isso inclui os endereços que a gente usa. Vamos dar uma olhada rápida em como lidar com o moderno IPv6 e depois a gente resume nosso kit de ferramentas completo. Com o IPv6, a história é um pouco diferente. Os endereços são únicos no mundo todo, então, por padrão, eles já são públicos. Para resolver aquele mesmo problema de só sair e não entrar, que o NAT faz para o IPv4, a AWS criou o Egress Only Internet Gateway. O nome já diz tudo, né? Ele permite que o tráfego IPv6 saia para a internet, mas bloqueia qualquer tentativa da internet de iniciar uma conexão de volta. E este slide aqui ilustra de forma brilhante uma arquitetura de verdade, robusta e com alta disponibilidade. A ideia é colocar um Net Gateway em cada zona de disponibilidade onde existem recursos. Essas zonas são como data centers isolados uns dos outros. Fazendo isso, a gente garante que mesmo se uma zona inteira tiver um problema, as aplicações nas outras zonas continuam com acesso seguro delas à internet. Isso é que a gente chama de resiliência na prática. Então, para a gente fechar e recapitular, esse aqui é o nosso kit de ferramentas. O Internet Gateway é o portão principal de mão dupla para as sub-redes públicas. O NAT Gateway é o nosso túnel secreto de só saída para os recursos com IPv4 em sub-redes privadas. E o Egress Only Internet Gateway é a versão desse túnel secreto para o mundo moderno do IPv6. Com essas ferramentas, agora fica muito mais claro como construir as pontes certas, conectando a nossa ilha de nuvem privada com o mundo de um jeito seguro e principalmente controlado. Mas isso nos deixa com uma última pergunta que é muito importante. As pontes estão construídas, mas será que o tráfego que passa por elas está sendo monitorado? Bom, mas isso já é um assunto para uma outra análise. Valeu e até a próxima!